Boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma live do evento Transformação NCM. E hoje a gente vai falar sobre como você pode aumentar as chances de engravidar. Se você é uma mulher que tem mioma e pensa e pretende ter filhos no futuro, hoje é o dia de você aprender sobre fertilidade. Sejam bem-vindas. Já tem gente aqui que eu já conheço os rostinhos. Sejam muito bem-vindas, meninas. Estávamos desde a sexta-feira, né? Sem live, e hoje já é terça. Bom, quem aqui ainda não se inscreveu no evento Transformação NCM, a inscrição ela está aberta, se mantém aberta. O link tá lá na bio do meu Instagram, mas não saiam daqui agora, fiquem aqui comigo. E aí, depois que terminar a live, se você não está inscrita ainda, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda, prazer. Lá no link, então, da bio, tem lá para você entrar no evento Transformação NCM, tá? O evento vai ser na semana que vem, então serão 3 dias de evento, né? Terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Então, dias 19, 20 e 21. Lembrando, tá? Eu sei que talvez para você que já vem me acompanhando aqui nas lives, não possa ser novidade, mas sempre tem gente nova. Lembrando que o evento vai ser ao vivo, não vai acontecer aqui no Instagram, tá? O evento vai acontecer numa outra plataforma que terá acesso ao evento ao vivo as pessoas que estiverem inscritas, tá? Então, para se inscrever, tem que clicar no link, preencher o formulário e aí vocês vão receber um e-mail de confirmação de inscrição, certo? Bom, se vocês estão aqui, eu imagino que seja por 2 motivos, né? Que tem mioma e querem ser mamães no futuro, ou então querem ser mamães, né? Acaba que hoje é uma live que também tem relação com mulheres que desejam engravidar e não tem mioma. Porque o que a gente vai falar aqui é para ajudar na fertilidade, para melhorar a fertilidade de mulheres. Bom, mulheres que têm mioma é um medo, né? A dificuldade de engravidar. O que é importante vocês entenderem? Que se você tem mioma, dependendo do tamanho do seu mioma, dependendo da localização, sim, pode ser uma dificuldade maior. Mas é uma regra? Não. Eu acompanho pacientes, né, na gestação que tem mioma. Então, não é uma regra. O mioma por si só, tá? Ele não vai ser uma sentença para a mulher que ela vai ser infértil, não. Mas claro, se o mioma ele tá grande, principalmente se ele é um mioma submucoso, né, que é o mioma dentro do útero, ele pode atrapalhar a implantação do embrião no endométrio. Se ele tá intramural, maior, ele também pode atrapalhar a implantação e às vezes a gestação ela não vai prosseguir, né? Às vezes a mulher perde o bebê. Se o mioma ele começa a crescer muito na gestação, pode ter algumas questões, a mulher pode sentir mais dores, o bebê às vezes precisa nascer antes da hora, então é um bebê prematuro, porque o mioma vai crescendo junto na gestação e vai, entre aspas, competindo com o bebê em alimentação, em espaço, e às vezes acaba gerando uns desconfortos maiores. Mas ter mioma não é uma sentença de que você não vai ter filho. E a gente pode, com a nutrição, melhorar, né? Melhorar a fertilidade da mulher e do homem, na verdade, melhorar a fertilidade do casal. Eu, Thaís, não atendo homens, porém, existe a nutrição, tá? A nutrição que é importante para melhorar a fertilidade, tanto feminina quanto masculina. Não é só a fertilidade feminina. Se vocês que estão aqui, né, e você é uma mulher tentante, você e o seu marido têm que se cuidar, tá, meninas? Isso é muito importante, porque a gente tende a culpar só a gente, né? Então a gente pensa que a culpa é só da mulher, que só a gente tem que se cuidar, só que não. Enquanto o bebezinho, né, enquanto não foi implantada a sementinha lá no útero, tanto o homem quanto a mulher tem que se cuidar. Ambos precisam se cuidar. Os cuidados alimentares são basicamente os mesmos, tá? Tanto para homem quanto para mulheres. Depois que o bebê
já está, né, se desenvolvendo no útero, aí é tudo com a mulher. De fato, a mulher é que vai ter que ficar mais preocupada com a alimentação, ela que vai ter que se privar de algumas coisas, né, bebida alcoólica, enfim, aí é com a mulher. Mas antes, na fertilidade, o casal tem que estar preocupado com isso. O casal precisa fazer investigação de exames, o casal precisa usar suplementos, tá? Bom, inicialmente eu vou falar sobre a alimentação. Caso vocês percebam que eu tô olhando um pouquinho para baixo, é que eu tô com um computador aqui que eu anotei uns tópicos para eu não esquecer do que eu queria falar com você. Eu fui escrevendo para não esquecer de nada. Bom, então, em relação à alimentação, vale para dica aí para os maridos também, tá? É importante, claro, né, a gente cuidar muito da alimentação. E aí, a gente precisa ter. Não tem como uma mulher que pensa em engravidar não comer frutas e verduras e legumes todos os dias, tá? Olha, eu já vi que tem aqui pessoas escrevendo nos comentários. Se vocês querem deixar alguma declaração, ok, escreverem nos comentários. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu peço que deixem no balãozinho para no final da live eu responder as perguntas de vocês, tá bom? Mas se quiserem comentar alguma coisa, óbvio que os comentários são exatamente para isso, né? Mas se for pergunta, deixa no balãozinho, tá bom? Bom, então, frutas, legumes e verduras são importantíssimas para a saúde uterina, né? Para a saúde de um modo geral. Thaís, tem alguma em específico? Gente, todas as frutas, os legumes e as verduras que vocês gostem. É claro que quando a gente pensa em fertilidade, a gente também tem que pensar em vitamina B9, que é o metilfolato, que é o folato, na verdade, né? O suplemento é o metilfolato, que antigamente a gente suplementava o ácido fólico. Então, vegetais verdes escuros são ótimas fontes de folato e de magnésio, que também são importantes para muitas reações celulares que ocorrem. Então, olha, vegetais verdes escuros não pode faltar. Os vegetais coloridos também, né? São fontes de antioxidantes, de fitoquímicos, frutas. Comam frutas, substituam os lanches que a gente costuma fazer, biscoito, né? Uma bolachinha, um snack, aqueles produtinhos de pacote, substituam por frutas, substituam por um iogurte natural. Isso é o que vai ser importante. Comam também grãos integrais. Então é o arroz. Se forem comer o macarrão, prefiro o integral. Eu não vou entrar aqui na esfera se é com glúten ou é sem glúten, tá? Prefiram comer farelo de aveia, né? Então usem grãos na comida de vocês. A quinoa, vocês podem usar as sementes, então pode usar a semente de girassol, a semente de abóbora, o gergelim, são fontes também de nutrientes importantes para a regulação do ciclo menstrual. Então usem as sementes, usem as leguminosas. Já falei várias vezes aqui delas, feijão de todas as cores, lentilha, grão de bico, e lembrem sempre, vai usar as leguminosas, tem que deixar de molho. Não pode fazer leguminosa e não deixar de molho, porque se você consome leguminosas e não deixa de molho, o que você vai fazer? Você vai estar ingerindo, junto com esses alimentos, vai estar ingerindo alimentos que a gente chama de, na verdade, substâncias antinutricionais. Substâncias que vão atrapalhar a absorção dos nutrientes que tem nesses alimentos. Então, fez feijão, tem que deixar de molho. Ah, Thaís, mas eu faço feijão e eu não fico com gases. Tem que deixar de molho mesmo assim, por conta dos fatores antinutricionais que vão atrapalhar a absorção do ferro. Então, reduzir a quantidade de gordura saturada. Com isso, a gente evita carne vermelha todo dia, né? A gente reveza as carnes vermelhas com proteínas vegetais. E aí, proteínas vegetais, a gente usa as leguminosas como fontes de proteína vegetal. Então, fala-se que numa dieta para fertilidade, isso inclui muito a dieta que é para mulheres com mioma, a gente tem que preferir as proteínas vegetais. Isso é importante. Bom, o azeite de oliva também, que é uma gordura boa para nossa saúde, então é para ter no nosso dia a dia.
Os peixes que tem mais gordura, então aí a gente teria o salmão, a sardinha, a cavala, o atum. Então, tentar ter peixe na rotina, não é todo dia, mas pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana também tá bom. Ter o peixe como alimento, nozes, castanhas, avelã, macadâmia, o que vocês gostam, a preferência de vocês, mas ter um alimento desse grupo também é importante, tá? Mas o que? De alimento, gente, é o que é mais natural, o que vocês já estão cansadas de me ouvir falando aqui. É preferir uma alimentação anti-inflamatória. O que vocês têm que evitar quando a gente fala em fertilidade? Café, tá? Tá proibido o café? Inicialmente eu diria que não. Se você vai começar a tentar e você ainda não retirou o café da sua vida, eu sugiro que você não, se é para você um sacrifício retirar o café por inteiro, não retire, reduza as quantidades do café, fazendo com que esse café não seja utilizado em copo plástico, nem em copo de alumínio. Prefira copo de vidro, de porcelana, aço inoxidável, tá? O inox, né? E reduzir esse café, evitar açúcar, evitar adoçante. Thaís, eu já me sinto bem sem o café, eu posso tirar? Deve. O café atrapalha a fertilidade. Então, assim, se você tá num estágio que já reduziu o café, já tá tentando há 6 meses, vai limpando mais e mais o seu útero. Então, vai eliminando os fatores que atrapalham. Então, o café é um deles. A bebida alcoólica, gente, quando a gente usa o álcool, ele em pequenas quantidades vai ser eliminado, as toxinas do álcool vão ser eliminadas pelo fígado. Porém, se você já tem uma alimentação muito suja, cheia de toxinas, você está sobrecarregando o seu fígado. Então, se você é aquela pessoa que bebe muito, todo final de semana, bebe o dia inteiro num churrasco e tá querendo engravidar, tem que tomar cuidado. Essa toxina vai atrapalhar, né? Vai fazer com que os seus óvulos não estejam em boa qualidade. Então, o álcool, ele atrapalha a qualidade do óvulo. O álcool, ele vai atrapalhar também a qualidade do espermatozoide. Então, é uma bebida que deve ser evitada ao máximo, quiçá excluída do seu período de tentante. E depois, claro, no período de gestação, tá? Então, evitar café, evitar álcool, o fumo, lógico, né? Evitar fumar. Alimentos ultraprocessados, a gente tem que evitar também. Temos que evitar a gordura que a gente encontra na carne, a gordura que a gente encontra, né, nos embutidos, que é uma gordura saturada. Isso a gente tem que evitar. Já a gordura que eu falei do abacate, do azeite de oliva, né, a gordura que tem nas sementes, são ótimas opções para a gente consumir, tá? Então, não é que não pode comer gordura. As gorduras insaturadas a gente pode comer. A gente tem que evitar as gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que fazem mal ao nosso organismo, tá? Bom, o que é importante também quando a gente fala em fertilidade? Sono. O sono à noite é onde acontece, né? É onde o nosso corpo, é o horário que o nosso corpo produz os hormônios da fertilidade. Então, tentar dormir mais cedo, no mínimo 8 horas por noite, evitar passar das 10 da noite para dormir. Ih, Thaís, tá louca? Não tô louca, não. Eu tô falando aqui para mulheres que têm um sonho de engravidar, para mulheres que têm mioma, que podem ter uma fertilidade um pouco mais abalada por conta desses miomas. Então a gente precisa fazer tudo o que está ao nosso alcance para melhorar a fertilidade do corpo. E controlar estresse, aprender a gerir as situações de estresse, as situações que nos deixam mais ansiosas. Então, respirar, tomar um chazinho, né? São condutas, estratégias importantes para a gente administrar esse ambiente de estresse e melhorar a fertilidade. Então é isso, tá? Dormir bem. Thaís, mas eu durmo 2 horas da manhã e acordo às 10, tô dormindo 8 horas. É a mesma coisa? Não.
Não é. Não sei se vocês sabem, já ouviram falar em ciclo circadiano, mas existe um ciclo, né, que ele tem um funcionamento em relação aos turnos, né, manhã, tarde, noite, em relação aos horários e à produção hormonal. Então não adianta você dormir 8 horas por dia, dormindo 2 da manhã e acordando às 10. Não vai ser a mesma coisa. A produção de melatonina vai estar errada, a produção do cortisol vai estar errado e tudo isso vai estar envolvido na sua fertilidade. Então o correto é dormir no horário que tem que dormir e acordar de manhã cedo, né? Então esse é o preferível. Semana passada, por exemplo, eu atendi uma paciente, ela não tem mioma, ela agora neste momento não está querendo engravidar. Ela é uma paciente que eu acompanhei antes da gestação, na fertilidade dela, acompanhei na gestação e agora o bebezinho dela já está com 1 ano. Ela está agora trabalhando de regime noturno. Tem jeito? Não, ela não vai deixar de trabalhar, ela não vai deixar de trabalhar porque o emprego dela é na madrugada. A gente tenta ajustar, mas a saúde dela vai estar de uma certa forma abalada? Sim. Os hormônios vão estar de uma certa forma prejudicados? Estarão. Então a gente tem que tentar dosar isso porque a realidade dela é essa. Mas se a sua realidade não é essa, você simplesmente dorme às 2 da manhã porque seu corpo está acostumado, porque é uma rotina sua, que você se acostumou a ficar assim e você fala, não tenho sono, porque é tudo questão de hábito. Se você quer engravidar, se você quer ter uma vida menos inflamada, você precisa ajustar o seu sono, tá? Isso é importante. Bom, e o que também é importante, além de comer bem, além de dormir no horário certo, é você ter relação sexual, especialmente no período que você está ovulando. É super importante que essa mulher que quer engravidar, que já está tentando, que ela seja uma mulher que entenda o ciclo menstrual dela e que ela entenda exatamente o período que ela está ovulando, né? Principalmente o dia da ovulação, porque aí você tem chances aumentadas de conseguir engravidar, tá? Então, ter essa percepção, né, de quando começa o ciclo, no primeiro dia da menstruação, quanto tempo tem o seu ciclo são 28 dias, são 30 dias, é um ciclo mais curto, de 24 dias, tudo isso é importante, tá? Vocês entenderem como é que funciona o ciclo de vocês, para vocês saberem exatamente quando vai ser o período menstrual. Conhecer os sintomas, o que você está sentindo, observar o seu muco, tá? O muco do período menstrual, o muco da fertilidade, aquele líquidozinho, né, que parece uma clara de ovo. Então, tudo isso é importante, você se observar, tá? E ter relação nesse período. As chances de engravidar serão maiores. Meninas, e quais são os suplementos? Eu sei que vocês adoram falar de suplementos. Quais são os suplementos que eu gosto bastante para fertilidade? Tem muitos, não é para sair usando todos, tá? Mas são os que eu costumo na minha rotina utilizar. É claro que muitas das vezes a gente tem um acompanhamento e vai utilizando alguns e depois muda para outros, dependendo da situação da mulher, se ela é uma mulher mais inflamada, se ela é mais estressada, a gente vai priorizar uns a outro, mas eu vou falar aqui, tá? De uma maneira geral. Então, assim, ó, quando a gente pensa, né, em fertilidade, em ser uma tentante, né, uma mulher que está tentando engravidar, qual é o primeiro suplemento que vem à cabeça? O primeiro, vocês sabem qual seria? O primeiro suplemento, digam aí pra mim, quero ver se vocês sabem. Qual é o primeiro suplemento que vocês acham, assim, o mais importante, o que a mulher não pode viver sem? A mulher que vai engravidar, ela que tá tentando engravidar, não pode ficar sem o quê? Vocês sabem? Vou esperar aqui pra ver. A Érica respondeu aqui, metilfolato. A Bá respondeu, vitamina D. A Hermínia falou da vitamina D. A Maíra falou ferro e ácido fólico. Eu diria que o primeiro é o metilfolato, que seria a forma mais absorvível, né, que o corpo mais absorve do metilfolato. O ácido fólico, hoje em dia, a gente já não usa tanto. A gente prefere o metilfolato. Então, assim, vai começar a tentar engravidar. 3 meses antes, você já está se preparando, você tem que começar a usar pelo menos o metilfolato. Hoje em dia,
na nutrição mais moderna para fertilidade, é só o metilfolato que a mulher usa? Não, não é só o metilfolato. Mas assim, toda mulher que é tentante e gestante vai usar o metilfolato, tá? A vitamina D é maravilhosa, o ômega, a gente vai falar de tudo isso aqui. Mas o metilfolato não pode faltar. Thaís, não tenho dinheiro para comprar nada. A única coisa que eu posso comprar... Eu só posso comprar um suplemento, metilfolato. Não posso comprar nenhum, tem que comprar o metilfolato. Se você não pode nem comprar o metilfolato, nem engravide, que você não vai ter nem condições de sustentar o filho. Então, assim, tem que comprar o metilfolato, não tem como, tá? Então, metilfolato é o top 1 de suplementação para mulheres tentantes. 3 meses antes de começar a tentar engravidar. Por quê? Porque pode ser que você seja uma sortuda e engravide no primeiro mês. Então, tem que ser 3 meses antes. Vou me programar para engravidar? Começa a usar o metilfolato. Claro, tem aquelas que não se programam, engravidam e vão começar a usar o metilfolato quando descobrem a gestação. E tá tudo bem. Eu digo que Deus, ele protege os inocentes. Então, as gestantes que não sabem que estão grávidas, Deus protege. Mas se você está se programando, vamos pensar em começar a utilizar suplementação 3 meses antes das tentativas, tá? E aí você vai usar 400 microgramas de metilfolato todos os dias. Qual horário? Qualquer horário do dia. Não tem interferência. Eu sempre oriento de manhã, para ser mais fácil, para não esquecer, usa logo de manhã e tá tudo bem. Bom, o segundo suplemento, agora eu não vou mais falar em ordem de prioridade, tá? Agora eu vou falando aleatoriamente. Que eu anotei aqui foi a coenzima Q10. Antes de falar da coenzima Q10, queria só salientar para vocês que o metilfolato ele deve ser utilizado tanto por mulheres quanto pelos maridos. Homem também tem que usar o metilfolato, tá? A mulher, ela usa o metilfolato também para ajudar na formação do tubo neural do bebê. Mas o homem, ele vai usar o metilfolato para ajudar na qualidade do espermatozoide, tá? Então, homem e mulher tem que usar metilfolato. Coenzima Q10 é o segundo suplemento que eu acho muito interessante para fertilidade. A coenzima Q10, ela pode ser usada também pelo marido. Então, homem e mulher usando coenzima Q10, eu sei que não é um suplemento barato. É primordial? Não, primordial é metilfolato, mas para aquelas que podem, a coenzima Q10 vai ajudar na saúde dos óvulos, tá? A coenzima Q10, ela é importante para o ovário, ela diminui radicais livres e ela faz com que o seu ovário ele esteja mais novo, vamos dizer assim, tá? Então, a coenzima Q10, ela vai ajudar, ela vai melhorar a energia, né? A mitocôndria é uma organela que está dentro da célula. E essa mitocôndria vai estar melhor, né? Vai melhorar a qualidade mitocondrial quando você usa coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, ela ajuda na produção da energia. E se o homem usa, a motilidade do espermatozoide vai ser melhor, tá? Então, a coenzima Q10 é um suplemento importante para a saúde ovariana, importante para mulheres que estão tentando engravidar, tá? Outro suplemento que eu anotei aqui é a L-carnitina. A L-carnitina, ela tem um efeito antioxidante na saúde das mulheres. Então, assim, a mulher, ela tá com alguma inflamação, a mulher é uma mulher tentante com uma idade maior, a gente pode pensar na L-carnitina, tá? Ela diminui os radicais livres, ela aumenta a atividade de enzimas antioxidantes, então ela tenta deixar o ambiente mais novo, vamos dizer assim, com uma antioxidação mais acelerada, tá? É também anti-inflamatória. Outro suplemento é o ômega 3. O ômega 3 vocês já conhecem, né? É um suplemento também importante para a fertilidade. Nesse caso, além do ômega 3 ser anti-inflamatório, é importante, tá? Que a gente use o ômega 3 porque ele também vai facilitar
a gestação. De que maneira? Ele melhora a parte do útero, ali, a camada do endométrio, tá? Então ele facilita a decidualização do endométrio, melhora a condição do útero para o bebezinho estar ali dentro. Então o ômega 3 também é muito importante para a fertilidade e, óbvio, para a saúde de mulheres que têm mioma, tá? Outro suplemento importante é a N-acetilcisteína, que a gente chama de NAC, N-A-C. A N-acetilcisteína é um suplemento que melhora a capacidade oxidativa do ovário, então também facilita a fertilidade, melhora a fertilidade. Outro suplemento que esse vocês podem comprar facilmente é a geleia real. A geleia real vocês podem comprar em cápsulas ou então ela in natura. Vão usar uma colherzinha de café todo dia de manhã de geleia real. Isso também melhora a qualidade do óvulo. Boa para a fertilidade. A gente também tem a vitamina E. Meninas, a vitamina E, ela é antioxidante. Ela é uma vitamina que ajuda a... Vamos falar aqui de uma forma que vocês entendam. Ela ajuda a engrossar a camada do endométrio e com isso ela facilita a fixação do embrião na camada do útero para ele começar a se desenvolver. Porque a gente sabe que quando o óvulo é fertilizado, né? Quando vira um zigoto, que é o óvulo junto com o espermatozoide, essa célulazinha se fixa no endométrio, né? Na parede do útero e começa a se desenvolver em várias células para formar o embrião e depois dar origem ao bebezinho. Muitas das vezes, até a 12ª semana, essa fixação ela não está feita de uma maneira correta e acontece o aborto. Então, vitamina E ajuda a evitar o aborto, assim como a vitamina D, tá? A vitamina D, níveis maiores que 40 de vitamina D, ajudam na taxa de implantação. Então, dá implantação lá do bebezinho no endométrio, inclusive para mulheres que vão fazer a FIV. Então, é maravilhosa a vitamina D, a vitamina E para mulheres que estão tentando engravidar. E aí, vale também tanto para a FIV, a fertilização in vitro, quanto para o método natural de engravidar, tá? Bom, outra vitamina, e vale muito para mulher que tem mioma, é o ferro. Por que é tão importante ferro e vitamina B12? Porque muitas mulheres que têm mioma cursam com anemia, né? Elas têm anemia por conta dos sangramentos intensos, então com isso elas vão estar com os níveis de ferro, de hemoglobina, de hematócrito, né? Baixos. E na gestação a gente tem naturalmente uma anemia que a gente chama de anemia fisiológica. Por quê? A gestante, ela aumenta o volume sanguíneo, mas as células do sangue não aumentam. Então, você fica com o sangue mais diluído. E com isso, a gestante tem anemia. Mulheres que têm mioma, que já entram na gestação anêmica, isso é muito mais perigoso. Por quê? Com o passar dos trimestres gestacionais, essa gestante ela vai adquirindo cada vez mais anemia. No início, no primeiro trimestre, tá tudo bem. No segundo trimestre, o corpo já começa a querer mais o ferro. No terceiro trimestre, o corpo começa a absorver 4 vezes mais o ferro do que no início da gestação. Então, imagina para uma mulher com mioma, que sangra muito. Óbvio que na gestação não vai estar sangrando, né? Se Deus quiser. Mas que antes de gestar, estava sangrando muito e com isso ficou anêmica. Se ela entra na gestação anêmica, essa questão de estar anêmica na gestação vai ser muito mais agravada. Então, o que é importante? Se você é uma tentante, tem mioma, faça um exame de ferritina para dosar a sua ferritina. Ferritinas baixas na gestação vão reduzir mais ainda. E aí pode ser perigoso para você, tá? O bebê... Eita, eu sempre bato aqui, né? O bebê, ele pode ficar com hipóxia, né? Com falta de ar. Pode, devido à falta de oxigênio, ter dificuldade na passagem de nutrientes. Aí o bebê pode ter problemas em absorver nutrientes. O bebê, ele pode ficar menor, né? Ter redução de crescimento. Então, pode ter uma série de questões por conta dessa anemia que muitas vezes foi adquirida antes da gestação. Então, cuidar dessa anemia antes da gestação
é muito importante, tá? Bom, então, só recapitulando aqui, vou olhar minha colinha aqui, para não esquecer. Suplementos importantes: metilfolato, coenzima Q10, L-carnitina, ômega 3, NAC, que é N-acetilcisteína, geleia real, vitamina E, vitamina D e o ferro, tá? São os principais. Tenho que usar tudo de uma única vez? Não. Isso aí, num atendimento individualizado, a gente consegue conversar e ajustar. Tô só explicando para vocês aqui na live o que seria interessante. O resveratrol também é muito interessante da gente usar, tá? Mas um complexo B, né? A fosfatidilcolina, a gente tem um monte de outros nutrientes. Mas eu pincelei aqui o que eu acho mais importante, que eu acho interessante de vocês saberem, sendo vocês tentantes ou pensando daqui a alguns meses iniciar as tentativas. Bom, e chá? Que chás? Então a gente já viu comida que a gente tem que usar, alimentos para evitar, suplementos para a gente utilizar, para priorizar. E agora vamos falar de chás. Primeiro eu vou falar dos chás que as tentantes não devem consumir. Primeiro, chá de hibisco, tá? Chá de hibisco, ele tem risco de hemorragia. Ai, desculpa, é que eu machuquei minha perna, tá doendo um pouquinho aqui. O chá de hibisco, então, ele tem risco de hemorragia. A canela também é um chá que não deve ser utilizado para quem está tentando engravidar, porque ela aumenta as contrações uterinas. Então, essa canela pode... Vai que você engravidou, tá aí com 2, 3 semanas, tá tomando chá de canela. Você pode aumentar as contrações uterinas e facilitar o aborto. Então, não deve ser utilizado. Chá de boldo, chá de escarqueja. Esses chás também não devem ser muito utilizados para mulheres que estão tentando engravidar, tá? Outra coisa também interessante que vocês têm que tomar cuidado: evitar sair usando um monte de chá. Eu não indicaria para uma mulher que está tentando engravidar chá de uxi amarelo e nem unha de gato, tá? Mesmo que você tenha mioma. Por quê? Porque podem, não tem tantos estudos mostrando assim benefícios ou malefícios, então é melhor a gente pecar pelo excesso. Quer utilizar? Faz o seguinte então. Usa esse chazinho somente até o 14º dia. Menstruou, conta 14 dias, que vai ser a ovulação, teoricamente. Até aí você usa o chá. Passou disso, pode ser que você engravide. Então, não usa o chá até a próxima menstruação. Isso é uma estratégia para quem não quer parar de usar o chá, tá? Então, pensem nisso. Evitem esses chazinhos. Agora, quais são os chás que vocês podem usar? Antes dos chás que vocês podem usar, evitem, meninas, usar as garrafadas, tá? Por quê? Porque garrafada tem um monte de chá, tudo junto, tudo misturado. Muitas das vezes você não sabe direito o que tem ali. Você não pode confiar que o que está escrito no rótulo é verdade, porque às vezes foi feito lá no fundo de quintal, não tem legislação que fiscalize o método de preparo. Então, evitem. Tá tentando engravidar? Evita a garrafada, tá? Outra coisa, chás que vão ajudar vocês na fertilidade. Chá de folha de framboesa. O chá de folha de framboesa, ele ajuda a melhorar a progesterona. A progesterona, progestare, ou seja, a progesterona é um hormônio muito importante quando a gente fala em fertilidade, pensando na gravidez. Quando a mulher vai engravidar, no período da ovulação, que é o período que a mulher tem para engravidar, a progesterona no nosso corpo, num ciclo menstrual normal, a progesterona está mais elevada. Por quê? Porque essa progesterona que vai segurar o bebezinho lá, a progesterona vai tá ajustando o útero para receber o embrião, para receber o espermatozoide, a célula fecundada, né? Então, o útero, para ele se preparar para a gestação, ele precisa de progesterona, que é o hormônio que vai deixar o úterozinho ali lindo para você engravidar. Então, chá de framboesa aumenta níveis de progesterona. Mas também, na gestação, é importante a gente estar com os níveis de estrogênio bons. Thaís, mas eu tenho mioma, eu vou aumentar o meu nível de estrogênio? Repara só, eu falei níveis de estrogênios bons. A gente tem 3 tipos de estrogênio, tá? E existe um estrogênio, que é um estrogênio bom, que não é o estrogênio responsável
por doenças, né, ginecológicas tipo mioma, endometriose, pólipos, adenomiose, câncer. Não é, esse é o estrogênio ruim, é o estrogênio que é produzido a partir de tecido da gordura, do tecido adiposo, não é esse estrogênio. O estrogênio bom que o nosso corpo precisa é quando você usa o chá de folha de amora, isso melhora os seus níveis de estrogênios bons. Então, é uma tentante? Pode usar chá de framboesa, chá de folha de amora, tá? Bom, chá de gengibre. O chá de gengibre também é outro chazinho ótimo para você utilizar, porque ele é um chá anti-inflamatório, tá? Então, usar chá de gengibre. Inclusive, na gestação, muitos chás são proibidos por falta de conhecimento sobre a atuação desses chás no corpo da gestante. Mas o chá de gengibre é um dos poucos chás que não tem contraindicação. Ele é super bem-vindo para ajudar na digestão, para ajudar nas náuseas, nos enjoos da gestante. Então, usar o chá de gengibre, você pode começar antes, né, nas tentativas para engravidar, e pode manter o chazinho na gestação, tá? Bom, Thaís, é importante fazer shot? Sim, você pode fazer shot com cúrcuma, você pode fazer shot com vinagre de maçã, você pode fazer shot com própolis. O própolis também é bom para fertilidade, tá? Então, quer fazer o shot? Shot é milagroso? Não. O shot, ele vai ajudar, vai ser mais um item que você vai inserir nessa sua rotina de hábitos saudáveis para a fertilidade. Não adianta comer tudo errado, toda semana encher a cara de bebida, comer um monte de biscoito de pacotinho, comer carne vermelha empanada, frita, e ir lá e todo dia de manhã tomar um shot. Plena, linda, não vai adiantar de nada, tá? O shot, ele vai te ajudar quando em conjunto com outros hábitos, ou seja, é o estilo de vida saudável, tá? É isso que vai ajudar. Tudo isso que eu falei aqui, somado, vai aumentar a sua fertilidade. Não adianta fazer uma coisinha ou outra. Thaís, não posso suplemento nenhum. Metilfolato você tem que usar. E ter hábitos saudáveis. Dormir cedo, comer saudável, isso você pode e deve. Só um minutinho. Eu tenho falado tanto ultimamente, né? Sempre em consulta, em aula, aqui nas lives, que eu tenho notado minha garganta um pouquinho mais grossa, assim, mais rouca. Enfim, meninas, o que eu tinha para trazer de conteúdo para vocês era isso, tá? Deem atenção, tenham cuidado, sim, se preparem. Eu sempre falo disso. A gente prepara tudo, né? Prepara batizado do bebê, a gente prepara festa de 1 ano, o quarto do bebê, chá revelação, chá de fraldas. Só que a gente não prepara a gestação, não prepara para engravidar. E é importante, tá? E tudo isso que eu falei aqui, tirando os suplementos, né? Tudo isso que você faz para engravidar é basicamente, se vocês perceberam, a alimentação para mulheres que têm mioma. Por quê? Porque é uma alimentação anti-inflamatória. Eu diria que todo ser humano tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória. Todo mundo. Porque é o que traz mais saúde para o nosso corpo. Então, é cuidar da alimentação, sim. É fazer uma alimentação anti-inflamatória para melhorar a saúde do útero, para evitar sangramentos, para evitar cólicas e evitar crescimento de mioma. E, sobretudo, para aquelas que querem engravidar, para ajudar na fertilidade, tá? Bom, agora eu vou abrir aqui o balãozinho para responder algumas perguntas para vocês, tá bom? A Eliene tá dizendo que tá amando a live. Que bom, Eliene, fico feliz. A Tati também disse que tá amando a live. Que ótimo. Bom, por favor, indica uma coenzima Q10 de melhor qualidade? Sim, eu indico coenzima Q10. Ó, algumas marcas eu acho bem boas. A gente tem coenzima Q10 da Essential Nutrition, da Vitafor, da Pura Vida, tá? Então, tem várias marcas de coenzima Q10 importantes para vocês utilizarem. Não utilizem dosagens menores do que 200 miligramas, pensando em fertilidade. Essa é uma dosagem boa, podemos até aumentar, mas seria uma dosagem mínima, tá?
A Monique Santos está perguntando: fiz bolo de banana com aveia em flocos, mas coloquei canela. Faz mal para quem está tentando? Excelente pergunta, Monique. Não faz mal, tá? Quando eu falei da canela, é o chá da canela, que tem as propriedades mais absorvidas, né, pelo corpo, mais fortes. Usar canelinha em pó no mingau, no shot, você também não deveria usar. Mas no mingau, num bolo, num biscoitinho, botar um pouquinho numa vitamina, não tem problema não, tá bom? A quantidade vai ser bem pequenininha. E aí, você também não tá comendo esse bolo todo dia. O que não é interessante é usar se você tá tentando o chá, tá? A Daiane tá dizendo, a Daiane Stephanie, meu ciclo dura 8 dias. Isso é normal? Teoricamente sim, tá? A duração normal de um período menstrual, eu imagino que você esteja falando período menstrual, né? O período menstrual, que é do primeiro dia da menstruação, que sai o sangue vivo, até o último dia, naturalmente o normal é de 3 a 8 dias, tá? Variando um pouquinho de mulher para mulher. O ciclo menstrual, o que é um ciclo menstrual? É o dia da primeira, menstruou, conta o primeiro dia do ciclo. Vai passar toda a menstruação, a ovulação, o pós, né, o período lúteo, que é a fase pós fertilidade, pós-menstruação, pós-ovulação, aí a gente já entra de novo na fase lútea, que é a fase da TPM. Chegou na próxima menstruação, todo esse tempo é considerado um ciclo menstrual, tá? Então, o ciclo da mulher, ele vai do primeiro dia da menstruação até a próxima menstruação. Você vai contar e aí esse período varia um pouquinho de autor para autor. Pode ser 20 dias, 21 dias, até 35 dias, varia. Porém, o mais normal, a mediana, fala-se em 28 dias, o ciclo menstrual, tá? Então, esse caso aqui, o ciclo deve ser o ciclo menstrual de 8 dias, tá normal. É um ciclo um pouquinho mais aumentado? Mas teoricamente ainda é normal, de 3 a 8 dias, né? Se você sangra muito nesses 8 dias, pode ser que você esteja precisando dar uma olhadinha na sua quantidade de ferro, na concentração sanguínea de ferro, tá? A Edilma tá perguntando. Boa noite, Thaís. Boa noite, Edilma. Qual a melhor composição de uma boa vitamina D? Uma boa vitamina D, ela precisa ter um veículo oleoso, tá? E esse óleo, né, essa gordura, precisa ser uma gordura boa. Então, evitar que seja gordura de óleo de soja, preferir que seja azeite ou triglicerídeos de cadeia média, tá? Pode ter ali vitamina E, que é um antioxidante. Evitar que a cápsula seja colorida, que tenha corante. Evitar que sejam cápsulas secas, sem a gordura, porque aí atrapalha a absorção da vitamina D, tá? Mas eu diria que uma atenção importante é essa. É olhar os ingredientes, ver se tem nomes esquisitos, porque não é para ter. E olhar se óleo de soja, óleo de girassol. E preferir que não seja de soja, pode ser de girassol, pode ser preferencialmente azeite, triglicerídeos de cadeia média, tá? De cadeia curta, seria o TCM, perdão, triglicerídeos de cadeia curta, cadeia média não. Triglicerídeos de cadeia média, que é TCM, cadeia curta não. Seria TCM ou azeite ou óleo de coco, tá? E evitar lecitina de soja, óleo de soja. A Vanessa tá perguntando sobre o chá que pode para tentante. Pode tomar o ciclo todo? Pode. Porém, o que é interessante, tá? Como o chá de amora, ele é interessante para melhorar a testosterona, é interessante que você use ele no início do ciclo. E o chá de framboesa, que é para melhorar a progesterona, é interessante que você use depois da menstruação, tá?
Então, pode usar o ciclo todo? Pode, mas pode utilizar dessas duas maneiras, tá? Não poderia deixar de comentar aqui o Centro de Mioma, o Dr. Michel aqui falando, muito bom ter você como parceira do Centro de Mioma. Para quem não conhece o Centro de Mioma é um centro especializado em proteger, né, em tratar o útero com todo carinho, com todo respeito, em preservar a saúde uterina de mulheres. Eu fiz a minha cirurgia no Centro de Mioma, né, com o Dr. Michel Zelacchetti, e ele se transformou um parceiro meu de trabalho. Inclusive, no dia 7 de setembro foram 2 anos já que eu fiz a cirurgia, que eu tenho meu útero preservado. E só um parêntese aqui, antes de chegar até ele, eu passei por 6 médicos que me disseram que eu não deveria operar, que eu deveria me manter do jeito que eu estava, sangrando horrores, porque eu teria o risco de perder o útero. E eu não desisti, né? Eu queria ter qualidade de vida e eu queria ter meu útero preservado, e eu fui nele. E hoje estou aqui, uma mulher, 2 anos depois, sem miomas. É claro que também eu tenho que agradecer a mim mesma pelos cuidados que eu tenho comigo, nutricionais, e que eu desenvolvo com vocês, pacientes, que eu ensino para vocês aqui, seguidoras, que eu falo também no meu curso Nutrição contra Mioma. Então, muitas das vezes a nutrição, ela não vai adiantar, principalmente se você já tem um mioma muito grande, não vai adiantar não. Ela não vai ser a forma de tratamento. A nutrição, ela é a coadjuvante, né? Algumas vezes é importante mesmo e é necessário a cirurgia, mas mesmo que você opere, você tem que cuidar pra vida, porque senão você pode ter novos miomas, tá? Então, muito importante a gente entender isso também, porque às vezes eu recebo muitas mensagens assim, tá? Muitas mesmo, tá? Não tô falando muitas pra exagerar, não. São muitas. Thaís, eu quero saber como é que eu faço pra sumir o mioma. Não tem como, não tem fórmula mágica. A única maneira que você tem de não ter mais miomas é passando por um procedimento cirúrgico. Qual vai ser ele? Não sei. Isso aí é só o médico que pode te indicar qual o procedimento cirúrgico para o seu caso, né? Na minha época eu tive que fazer a miomectomia, a cirurgia aberta, mas foi o melhor para o meu caso. Então, cada caso é um caso, né? E aí vocês podem se perguntar assim, Thaís, mas você ensina mulheres a se alimentar melhor, e como é que você não conseguiu fazer isso com você? Não foi isso. Foi que quando eu comecei a me tratar devidamente como eu deveria ter começado lá atrás, já estava avançado demais o meu caso, né? Então, assim, os cuidados nutricionais são muito bem-vindos, principalmente para evitar cirurgias no futuro daquelas mulheres que tem ainda miomas pequenos, que não tem sintomas. Agora, a mulher que já tem um mioma muito, muito grande, com muitos sintomas, muitas vezes a solução inicial vai ser sim a cirurgia. E, paralelo à cirurgia, o tratamento nutricional para ajudar na cirurgia, né? Para a cirurgia ser de mais sucesso, para ajudar, para fazer com que depois não tenha novos miomas. Então, a nutrição, ela vai estar na vida de todas as mulheres que têm mioma. Mas, muitas das vezes, a cirurgia vai ser necessária, tá bem? Importante, assim, fiz um parêntese aqui, mas eu acho interessante falar isso, porque tem essa dúvida, né? Como é que eu faço para sumir mioma? Com alimentação não vai sumir. Com alimentação a gente consegue até reduzir tamanho de tumor, mas sumir mioma não. Bom, tem alguém que tá dizendo aqui, me responde, mas eu não sei o que. Eu tô tentando responder, só que tem muita pergunta, tá? Bom, a Ciene Souza tinha mioma, sangrava muito e sentia muita cólica. Agora o sangue diminuiu bastante e as dores sumiram. Que ótimo, fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. A Janaína tá dizendo aqui, ó, após a cirurgia, há chances de engravidar? Claro, eu estou aqui, ó, prontinha com essa esperança de que vou engravidar. E eu sempre vejo lá no Instagram do Dr. Michel, no Centro de Mioma, pacientes lá que operaram, né? Que fizeram a cirurgia e que engravidaram, tiveram bebezinhos. Então, sim, depois da cirurgia, você tem que ter uns cuidados? Tem, mas todas as chances de você conseguir engravidar, tá? Deus e a nutrição têm poder.
Bom, vamos lá. Tô tentando ver aqui mais mensagens que tenham a ver com o nosso assunto, tá? A Miriam tá perguntando quais são as melhores marcas de suplemento. Melhores marcas de suplemento, tá? Teoricamente, eu não poderia estar falando de marcas aqui, mas como eu não tô falando de uma só, eu vou dizer algumas marcas que eu gosto, tá? Eu gosto muito da Essential Nutrition, acho uma marca limpa, né, com ingredientes de boa qualidade. Gosto muito da Pura Vida, gosto da Vitafor. Gosto também da True Source, que é uma marca nova no mercado, mas é uma marca também que tem uma qualidade legal na composição das cápsulas. Gosto também de alguns nutrientes da Now. Gosto da Solgar, que não é uma marca aqui nacional, mas a gente encontra na internet, no Amazon. Então, assim, e gosto também de algumas farmácias de manipulação, que eu confio, que eu indico, que aí eu consigo fazer bem individualizado pro paciente, tá? Então, o que vocês têm que priorizar quando vocês forem comprar? Olhar o rótulo, olhar a lista de ingredientes dos nutrientes, tá? Tem muitos nutrientes que eles são nutrientes cheios de porcaria, cheios de corante, cheios de aditivos, então não vale a pena a gente utilizar. Então é importante olhar isso, tá? Porque assim, tem tantas marcas no mercado, eu não conheço todas. Então às vezes na cidade de vocês pode ter uma marca legal e que eu não falei aqui e você vai achar, poxa, Thaís não falou, não é boa. Não é isso, é que eu não conheço, tá? Mas é importante vocês terem essa ciência. Olhem o rótulo de ingredientes. Quem é minha aluna, quem é minha paciente, eu sempre dou essa liberdade de me mandar foto e falar, Thaís, o que você acha? Mas, infelizmente, não adianta me mandar por direct foto de suplemento para perguntar a minha opinião, como às vezes algumas pessoas fazem, porque eu não tenho condição de olhar. Não tenho condição de olhar suplemento para vocês por direct, passar suplementação para vocês por direct, exame, não tem. Isso eu só faço, né? Isso é o meu trabalho, que eu só posso fazer em consulta ou em curso. E eu espero de coração que vocês entendam isso, tá? Bom, a Lucileia Santos está perguntando: pode acontecer sangramento na gestação ou perda do bebê de mulheres com mioma? Sim, a mulher que tem mioma, ela é uma mulher como qualquer outra, né? E toda mulher que engravida, ela tá suscetível, né? Tem um risco de sangramento, tem um risco do aborto, infelizmente. O que é importante, a nutrição, ela entra justamente para reduzir esses riscos. Então, é você cuidando do seu útero, é você cuidando do endométrio, é você usando os suplementos antioxidantes, os anti-inflamatórios, é você se nutrindo com nutrientes que o corpo precisa para multiplicação de células. Eu costumo dizer assim, reflitam aí, é uma célula, o óvulo, e outra célula, o espermatozoide, que se unem para formar um zigoto, que vai acontecer ali um turbilhão de modificações celulares e que se transforma num ser humano, né? Que produz lá um pulmão, um coração, dois pulmões, mas quer dizer, pulmão, coração, fígado, olhos, cabelo, dente, boca, rosto, tudo, mão, pé. Então, gente, para pensar. Uma vez, uma paciente minha numa consulta falou assim, ela não estava trabalhando fora, né? E aí ela chegou em casa e o marido dela falou assim, e aí, o que você fez hoje? Aí ela falou assim, o que eu fiz? Eu produzi um coração. Eu tô aqui, ó, gerando um pulmão. E é isso, meninas, né? A gestação, olha a quantidade de multiplicações celulares, né? O DNA se multiplicando, é uma máquina ali, ó. Pensa numa maquininha lá de fazer dinheiro, é uma maquininha de fazer células para poder ir montando, né? Formando um corpinho. Olha a chance que isso tem de estar errado, é muito grande, né? A chance de terem mutações celulares, de dar algum problema ali na hora que tá produzindo as célulazinhas e gerar alguma coisa errada.
Por isso que a nutrição é importante, porque quando você se alimenta com os nutrientes importantes, importante para cada fase ali, o que o seu corpo está mais precisando naquele momento, isso vai fazer com que as chances de dar errado sejam muito menores. Então, a nutrição entra nisso. A nutrição na fertilidade, a nutrição na gestação, ela vai entrar nisso, reduzindo os riscos dos problemas. Ela exclui? Não exclui. Porque a gente não pode saber o que vai acontecer. Mas a gente reduz os riscos de excesso de peso, de pressão alta, de diabetes gestacional, né? De problemas relacionados ao bebê. A nutrição vai evitar, vai reduzir chances do bebê nascer com malformações, vai reduzir chances desse bebê ter problemas no futuro, né? Então, tudo isso a nutrição vai fazer. Inclusive, reduzir chances de você perder o bebê e dos sangramentos, tá? Porque, teoricamente, a gente tem que deixar a casinha lá, o útero, o mais saudável possível. A gente consegue isso através de alimentação e suplementação. Bom, vou responder mais umazinha antes de ir embora. A Tati está perguntando, uma marca boa de metilfolato. Olha, eu tenho, inclusive, uma planilhazinha aqui que eu utilizo, eu vou até abrir ela aqui, para falar para vocês de metilfolato. O metilfolato sozinho, uma marca que eu gosto bastante, é o Ofolato e a B9 da Pura Vida. Tem outras? Tem. A gente tem metilfolato da Equalive, a gente tem o Zafolate, a gente tem Matrion. São outras marcas de metilfolato, porém essas outras que eu falei aqui, elas têm elas têm ingredientes que não são tão legais. Tem corantes, às vezes tem um aditivo ali meio esquisito. É proibido de usar? Não. Mas, se eu fosse falar duas que agora eu tô olhando aqui na minha planilhazinha e eu acho bem legal, é essa B9 Drops da Pura Vida e o Ofolato. São duas que eu acho mais interessantes, assim, compradas prontas, tá? Tem outras? Tem. Tô só falando que eu li aqui agora, tá bom? A Monique tá dizendo, a Monique Santos, fiz cirurgia já tem 5 meses e o sangramento melhorou muito. Operei com o Dr. Michel. O Dr. Michel é um anjo, né? Eu falo que ele é um anjo na vida de muitas mulheres. Que bom, Monique. O meu sangramento também, assim, saiu de 100 e foi pra 20. Hoje em dia, eu tenho uma vida normal. Eu vou até a praia, né? Eu uso branco, enfim. Eu tenho uma vida normal quando eu estou menstruada, graças a Deus. Bom, vou responder mais umazinha, tá? A Eli Regina tá dizendo, deixa os nomes dos suplementos, por favor. Você diz o quê? O nome dos suplementos que eu elenquei importante para fertilidade? Vou fazer o seguinte, vou colocar esses nomes amanhã no grupo do WhatsApp das mulheres que estão cadastradas no evento Transformação NCM, tá? Então, se você tá cadastrada no evento, você vai receber amanhã lá no grupo de WhatsApp. Vou colocar lá todos esses suplementos que eu coloquei aqui, que eu falei aqui pra vocês hoje. Então, se você não tá cadastrada, como é que você faz pra se cadastrar? Vai lá no link da bio, que lá vai ter o link pra você preencher o formulário, se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. Então, amanhã eu vou deixar esses nomes que eu falei aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Meninas, vou terminando por aqui, tá? Meu tempo já tá se esgotando, os 60 minutos. Mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês. Na quinta-feira, a gente tem novamente live para falar de suplementos, tá? Quinta e domingo. Teremos mais 2 lives. Quinta-feira, a live também vai ser às 20h30, tá? Então, espero vocês aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva no evento, porque o evento vai ser maravilhoso, tá? Um grande beijo pra vocês, boa noite e até quinta-feira. Tchau, tchau.